Então, primeiramente, boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Me chamo Heitor, para quem não me conhece, vi bastante carinhas aí conhecidas também, né? De formação, sou enfermeiro, tenho especializações na área de gestão, também auditoria, um MBA em qualidade. Na área assistencial, sou intensivista e agora voltando um pouquinho aí a trabalhar, né, mais com VBHC, com a experiência do paciente, trazendo um pouco mais, né, dessa cultura e desse assunto da experiência para os nossos serviços, né, principalmente aqui da região, que estamos iniciando, né, sobre o assunto e o tema também. Qualquer momento, fique à vontade para interromper também. A ideia é bater um papo, né? Trouxe algum material para vocês, depois no final também disponibilizo, podem ficar à vontade para entrar em contato, tá? Então vamos lá, né? Primeiramente, queria convidar todos a navegar nessa jornada, né? Vamos falar um pouquinho sobre a experiência do paciente, como tudo isso surgiu, para que caminho está indo, né? Principalmente aqui no Brasil, como que está o cenário lá fora também. É um tema que está em alta, mas porém que sempre existiu, né? Sempre as instituições de saúde se preocuparam de uma forma, né, ou de outra, com a experiência e a vivência desse cliente dentro dos serviços de saúde. Então, aqui, falando um pouquinho, né, para trazer esse assunto, né, o VBHC hoje, que é o Value Based Healthcare, é uma vertente que está chegando cada vez mais forte no cenário da saúde, né? O VBHC, então, ele significa saúde baseada em valor, ele é um modelo de remuneração que hoje já é adotado, e ele se contrapõe com o modelo atual, né, que a gente chama de modelo Free for Service, que é a conta aberta. Então, basicamente, tudo que o paciente consome dentro do serviço de saúde é cobrado, né, das instituições de serviço. E, de certa forma, não tem uma monitorização do desfecho clínico desses clientes, da satisfação de uma forma geral. Então, hoje a gente já fala desse modelo de pagamento diferenciado, né? Então, ele vai remunerar com base, então, na experiência do paciente, com base, então, em toda essa jornada do cliente também, e no que o serviço entrega de valor a esse cliente, tá? Então, esse modelo de remuneração ele se baseia na qualidade no desfecho clínico. O outro Free for Service, basicamente, quanto mais eu produzo, quanto mais exames o cliente faz, quanto mais procedimentos faz, mais o hospital recebe, né? A instituição ganha. Então, de certa forma, isso não gera valor nem para o sistema e nem para o paciente. E claro que isso nos levou, né, ao cenário atual de saúde, que é os planos de saúde e o ecossistema de saúde cada vez aí à beira de um colapso, né, devido às remunerações. Então, o VBHC, o que impulsionou, né, o VBHC a estar aí nesse âmbito, né, cada vez mais em alta? Basicamente, são 4 pilares, né, que a gente gosta de trabalhar, que é a transição demográfica e epidemiológica, os altos custos no serviço de saúde, os desperdícios e a variabilidade do cuidado. Então, quando entramos com esse modelo, né, de serviço do VBHC de remuneração, basicamente vamos trabalhar com esses 4 pontos, né, com esses 4 gargalos, podemos dizer assim, dentro do serviço de saúde. Então, um dos pontos, né, importantes desse processo é a transição demográfica. Então, a transição demográfica, hoje, é de conhecimento de todos, né, que nossa pirâmide ela está invertendo, e cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e vivendo mais, né? Com isso também tem um impacto significativo nos custos, né, e um impacto aí na saúde. Então, é um ponto de alerta, né, que temos que ter nos nossos serviços. E outro impacto também que é a transição epidemiológica, que já falamos, né? Podemos citar um exemplo clássico, né, aí, que são as doenças crônicas, que cada vez temos mais crônicos nos nossos serviços de saúde, as causas externas, né, e as doenças infecto-contagiosas, podemos, né, citar aí o Covid, que está, tudo indica, né, mais uma onda no nosso país. Tudo isso onera muito os serviços de saúde, né, o sistema de saúde como um todo, e também requer um ponto de atenção importante para nós. O outro ponto que falamos é o alto custo, né? Então,
Um dado que é importante, né, que em 2009 o Medicare e o Medicaid, que é o sistema de saúde dos Estados Unidos, eles custaram cerca de 10% do orçamento global, né? E esse valor, e basicamente 10 anos depois, ele dobrou. Então, temos uma projeção aí muito ruim nessa questão dos altos custos para esses serviços de saúde, né? Então, requer uma atenção grande aí também por parte dos serviços em reduzir o máximo possível. Um dado importante aqui no Brasil recente, né, que agora no período da pandemia, a ANS, que é o órgão regulamentador, né, dos planos de saúde, incorporou 70 novos procedimentos. Né? Então, 70 novos procedimentos que não faziam parte desse rol agora está. E com isso, né, onera ainda mais todo o sistema de saúde, né, porque a maioria é alto custo também para o sistema. E os desperdícios, né? Então, tem aí até estudos que mostram, né, que cerca, né, de 30 centavos de dólares nos Estados Unidos aí são desperdiçados de investimentos. Um dado importante também, que em 2009, né, traz para nós uma pesquisa que serviços desnecessários que foram prestados a pacientes que eles foram submetidos, né, custaram em torno de 210 bilhões para os cofres, né. Serviços ineficientes, então, aqueles serviços, né, que foram aplicados de formas desnecessárias, né, ou por uma questão aí de solicitação médica desnecessária, enfim, custaram 130 bilhões para os cofres, né? E aí vai, além de custos administrativos, entre outros também. Então, sempre importante aí termos uma atenção grande a essas questões, né, que onera principalmente os desperdícios. E o último ponto do VBHC, para fazer essa introduçãozinha rápida aqui, né, no assunto, para a gente entrar dentro da experiência, que é um braço do VBHC, é a variabilidade no cuidado. Então, hoje, essa variabilidade do cuidado nos mostra, né, que ela é um desperdício para a saúde e que ela, com certeza, atinge diretamente o paciente cliente final, né? Então, essa variabilidade de cuidado lá nos Estados Unidos, ela causa cerca de 33% a mais de infecções associadas a catéter venoso central. Assim, segue os outros dados também de outras instituições de saúde, tá? Então, muito importante aí ficarmos atentos, né, a essas questões dentro dos serviços de saúde. E aí, vamos falar um pouquinho, então, sobre gerar valor, né? E agora, gerar valor para quem? Para o cliente, para o paciente, que é o objetivo hoje maior, né? Então, fazer com que esse serviço ofertado, fazer com que esse cuidado, ele gere um valor para esse cliente, para esse paciente, né? Então, o paciente ele nem sempre entende as questões técnicas, né, a tecnologia envolvida. Então, o valor para o paciente ele é algo muitas vezes menor, né? Então, às vezes eu tenho uma certificação, às vezes eu sou o melhor, né, do mundo em um determinado assunto, uma determinada técnica e clínica, mas meu cliente não veja valor naquilo, né? Um exemplo clássico disso é a Cleveland Clinic, né, especializada em cardiologia, né? Era conceituada como a melhor do mundo, porém, né, os pacientes que passavam por lá consideravam, né, os profissionais muito sem empatia, né, no cuidado e no tratamento. E com isso, teve toda uma revolução interna, hoje eles são referências no assunto, né? Então, o que o paciente percebe, o que o paciente vê, né? É muito importante a segurança, a qualidade, né? Os selos, né, de acreditações e certificações ajudam a caminhar para esses serviços, né, para chegar a esse nível de maturidade. E sem dúvidas, né, a gente precisa fazer com que o cliente veja isso, com toda a minha qualidade, toda a minha eficiência trabalhada. Mas como que vai enxergar? Através do que gera valor para ele, né? Então, é o acolhimento, é a empatia, a compaixão, né? Esse cuidado em saúde. Às vezes, não é porque meu serviço não tem a tomografia mais cara do mundo, porque não tem o melhor cirurgião do mundo ali, né? Que não vai
pautado aí no que gera valor também para o cliente, né? Então, o trabalho em equipe, a comunicação adequada, né, a redução de desperdícios, o tempo, né, de recursos e conhecimento também é muito importante e necessário aí, que leve em conta, né, com a assistência também. Pois bem, falamos sobre tudo isso, né? Mas o que é a experiência do paciente, né? O que é tudo isso? Muitas pessoas confundem, né, experiência com satisfação. É comum, né? Ainda não é um termo que está amplamente divulgado, que é conhecido, né? E por vezes acabamos confundindo. E vamos desmistificar um pouquinho isso. Então, a experiência, de uma forma prática, né, ele é saber se algo deveria acontecer no ambiente de saúde, né, se aconteceu, quantas vezes ele ocorreu. Então, é a comunicação efetiva e clara, é o controle da dor desse paciente, é se ele foi chamado e foi atendido em tempo oportuno, né, é como ele avalia o serviço de nutrição, dietética, se aquilo gera um valor para ele, toda a parte de hotelaria. Então, é gerar experiência, né, através desse contato com as áreas e inseridos nesse ambiente de saúde. Já a satisfação é uma expectativa que o cliente tem antes de chegar ao nosso serviço. Então, ele gera uma expectativa. E essa expectativa, ela vai de encontro ou não no momento que ele está inserido e tendo contato dentro da instituição, né? Então, duas pessoas, elas podem receber exatamente o mesmo cuidado, né? Elas podem receber o mesmo exame, o mesmo médico, tudo, e mesmo assim, né, elas podem classificar de formas diferentes a satisfação que tiveram em torno desse processo ao longo, né, da condução dos desfechos. Aqui um conceito do Barry Institute, né, quem trabalha com experiência, né, eles são aí praticamente um guru da experiência. Então, eles trazem que o conhecimento ou aprendizagem, né, obtido através de uma prática e de uma vivência, que traz a experiência, né? E tudo isso é a soma das interações. Então, a interação que esse cliente vai ter no agendamento, no site da instituição, que ele vai ter desde a parte que ele é acolhido até a internação, né, o exame, o desfecho clínico que vai acontecer durante essa jornada dele, tá? E tudo isso ali é moldado pela cultura organizacional. Se tem uma cultura que ela preza pela segurança e pela qualidade, opa, legal. E ainda mais a experiência, então, possivelmente, conseguimos entregar aí uma experiência satisfatória para esse cliente, né? E essas influências, né, essa percepção do paciente ao longo dessa continuidade da jornada de cuidados. Então, o cliente ele não vai ter a experiência dele pautada no atendimento somente da recepção do setor de UTI e do setor de internação. Hoje, ainda quando mensuramos satisfação, é tudo muito segmentado, né, em silos. Então, eu avalio o setor de internação, eu avalio a UTI, o centro cirúrgico, mas para o cliente é uma jornada. Se eu não fui bem atendido lá na minha recepção, minha experiência já começa a morrer ali, né, digamos assim. E isso vai perdurar durante todo o processo dessa jornada. Então, o cliente ele enxerga como sendo um fluxo único, né? É algo único para ele, não departamentalizado. Por isso que temos que tomar cuidado, né? Então, às vezes entregamos lá uma excelente experiência no setor e falamos assim, mas poxa, minhas pesquisas, os meus KPIs, meus indicadores não estão legais ainda. Por quê, né? Talvez o outro setor que esse paciente teve contato ou algo durante essa jornada não estava o suficiente, né, para alcançar o efeito desejável. Então, a satisfação, né, é a ação ou efeito de satisfazer, né, contentamento, é o prazer que esse cliente tem, o resultado na realização daquilo que ele esperava. Então, eu cheguei no serviço, tinha uma ideação do que seria, né, tinha uma ideação do que ia ser, né, ofertado, chego lá, recebo isso. Então, tenho minha satisfação atendida, né, e ela pode ser até superada. Satisfação e experiência não é a mesma coisa, mas se complementa, né? Não tenho experiência se não tiver uma satisfação positiva dentro do meu serviço. E tudo bem, mas como tudo isso começou, de onde que veio, para onde que vai, né? Falamos um pouquinho da contextualização desses termos,
E, claro, né, isso iniciou também lá fora, no mercado americano, né? A gente costuma falar que no Brasil as coisas demoram um pouquinho para chegar, né? Então, vamos ver que é mais ou menos isso que aconteceu aqui também, tá? Então, basicamente, temos 4 fases no mercado americano, né, que eles estão vivendo a quarta fase agora. Nós estamos falando que essa quarta fase vai ser a última, né? Acredito que não para por aí, vem mais coisas aí pela frente, tá? Basicamente, então, a primeira fase foi a fase que eles começaram a olhar, né, a advocacia do paciente, a defesa desse paciente, né? Segunda fase, um movimento que começou a olhar para o paciente como cliente, então teve aquela virada de chave, né? Opa, então agora eu tenho que olhar para esse paciente não sendo como aquele ser passivo que vai ficar lá imerso, né, do serviço. Não, ele é um ser crítico, né? Aumento da concorrência. Então, tudo isso fez com que passassem a olhar o paciente como cliente, né? E a terceira fase, né, foi do serviço do cliente por excelência do serviço. Então, tinha ali meu serviço do cliente e passei a ter, então, um olhar para a experiência desse serviço, né? Melhorar e ampliar isso. Então, basicamente, começamos a trabalhar a experiência na terceira fase, né? Antes estava nesse processo de estruturação. E a quarta fase, que eles vivem hoje no mercado americano, né? É a fase da excelência do serviço para a experiência do paciente, né? Então, é a fase que eles estão vivendo nesse momento que já estão entregando a excelência. Hoje, o mercado americano ele já é remunerado, né, nessa linha do VBHC, por entrega de experiência, né? Então, eles têm uma base sólida de segurança e qualidade. Em cima disso, moldaram todo o sistema para também uma entrega de experiência. Então, o mercado americano hoje, para ele remunerar os hospitais, principalmente os públicos, é com base numa pesquisa de experiência, e dessa pesquisa gera indicadores, e conforme o score desse hospital, dessa unidade de saúde, é feito a remuneração, o repasse governamental, né, através do Medicare e do Medicaid. Aqui temos um pouquinho, né, a expansão dessas fases, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Então, a primeira fase, né, que a gente falou que foi a parte da advocacia, ela foi startada através de reclamações. Então, cada vez mais tendo judicializações nos serviços de saúde, cada vez mais as reclamações, famílias insatisfeitas, e aí teve, opa, mas espera aí, o que podemos fazer para reduzir os riscos e evitar que essa judicialização aconteça, né? Então, aí criou-se lá por volta dos anos 80 o Patient Advocacy, né, que é a defesa do consumidor, vamos dizer assim, do cliente. Então, era um setor, né, destinado dentro dessas unidades que cuidava, né, dessa interface, fazia uma mediação entre o interesse, né, do paciente e da instituição de saúde. Se a gente mais ou menos moldar isso para a realidade brasileira, podemos falar que é mais ou menos o assistente social, né? Que vai lutar aí pelos direitos desse paciente, do que ele precisa durante essa jornada dele, né? E aí, com isso, começaram a trabalhar, né? Como vamos melhorar a relação com a família, com o paciente, com o cliente, como que vamos moldar isso para que reduza essa judicialização, né? Que estava onerando muito o serviço. Já a segunda fase, né, lá por volta dos anos 80, final dos anos 90, essa fase, então, ela começou a olhar, né, para o paciente como um cliente, né, essa mudança no olhar, é algo que estamos construindo aqui no Brasil também, né? Hoje ainda a gente escuta muito paciente, algumas instituições já começam, né, a trocar o termo por cliente, então isso ainda está caminhando aqui. Nos Estados Unidos foi no final dos anos 80 para os anos 90, né? E eles começaram a escutar o paciente, né? Opa, meu cliente quer isso, ele procura aquilo, né? Então, com base no que os clientes queriam e precisavam, né, as instituições se moldavam como um diferencial competitivo no mercado, né? E aí começou-se, então, a criar, né, a desenvolver cada vez mais setores e empresas especializadas em pesquisas também focada no paciente, né, no cliente. Terceira fase, já adentrando os anos 90, aí, o decorrer dele, né? Esse ano, então, começaram a olhar o serviço para o cliente, né? Então, a excelência do serviço começou a ser
é percebida, né? Então, poxa, temos um serviço excelente, com qualidade e segurança, mas, por vezes, meu cliente não enxerga isso. Então, como que vamos moldar, né, para que ele veja, né, todo esse processo? E aí começou o movimento da melhoria contínua, da qualidade, né? Teve uma mudança de cultura, porque era departamentalizado a experiência, né, do paciente, então ela começou a ser vista, então, como sendo algo institucional, né, que não é um departamento que vai fazer acontecer. E a quarta fase que eles estão hoje, né, que iniciou lá por volta dos anos 2000, é a excelência do serviço, né? Então, a experiência do paciente ela começou a ser moldada aí e já está consolidada por volta dos anos 2000. Então, surgiu o EdCaps, que é a pesquisa, né, voltada para a experiência, que ela foi implementada em 2006. Em 2008 já começaram a se remunerar os serviços americanos com base nisso, né? Então, isso é uma realidade do mercado americano. VBHC, lembra que a gente falou do VBHC? Que se aplica aqui ao Brasil, que já tem operadoras e serviços que já estão estruturando para isso? Então, basicamente, é isso que o mercado americano já faz, né? Então, temos que já ter esse olhar e essa atenção para mudar as nossas instituições para não sofrer um impacto tão drástico, né, quando isso ocorrer. E ainda por volta dos anos 2000 foi criado um cargo especializado para isso, né? Que é o Chief Experience Officer, que é aquela pessoa que vai fazer toda a parte de governança da experiência do paciente, né? Ele começou a ser como se fosse um CEO, mas voltado para a área da experiência, né? Hoje ainda aqui no Brasil, né, são somente, né, os referências para o assunto que trabalham ainda dessa forma, infelizmente, mas é algo que está em construção e evoluindo. Então, nessa trajetória que vimos do mercado americano, né, que provavelmente vamos passar, acredito que não da mesma forma, porque nossos modelos são um pouco diferentes, né? Saímos do momento que não mensurávamos nada para a satisfação do paciente, né? Hoje ainda muitas instituições estão aqui, né, engateando para medir satisfação e eles já evoluíram para a experiência do paciente, né? Então, é uma jornada que fazemos até chegar no nosso objetivo aí, que é entregar uma experiência aí, de fato, para esses pacientes nossos. E tudo bem, né? Falamos do mercado americano e tudo mais, mas e o Brasil, né? Onde que fica tudo isso nessa história? O Brasil não trabalha com experiência, não sabemos o que é experiência? O Brasil trabalha com experiência, né? Então, podemos dizer aí que hoje atuamos com a experiência do paciente, trabalhando com segurança, com a qualidade, a hospitalidade, a governança, os KPIs, né, os indicadores estatísticas, RH, gestão de pessoas, serviços de atendimento ao cliente, que são os SACs, e assim por diante. Porém, mesmo trabalhando com tudo isso, a gente trabalha da forma errada, né, de certa forma, para atender a experiência do paciente. Trabalhamos em departamentos, é tudo departamentalizado, né? E o que tem de ruim nisso? Que o cliente não está inserido no centro das decisões, não está inserido no centro de tudo isso, né? Então, o centro da segurança e da qualidade, da hospitalidade, da governança de tudo isso, eles têm que estar todos interligados, mas o meu cliente no centro, né? Então, sempre pensando aí na centralidade do cuidado, tá? Tem uma tirinha muito legal, né? Provavelmente acredito que alguns de vocês já devem ter tido contato com ela. E essa tirinha ela mostra muito a realidade de algumas empresas ainda, né? Essa virada de mentalidade. Então, na reunião lá do C-Level, né, da alta gestão, aconteceu então que, né, uma das pessoas, ele falou, né, nossa meta é entregar 1 milhão de unidades esse trimestre, e aí o outro questiona, né, nós temos alguma meta que envolva fazer os clientes felizes, né? E aí respondeu, não, estou falando da nossa meta e não da meta deles, né? O outro ainda complementa, totalmente diferente. Então, não temos essa centralidade, o paciente no centro, né? Que ele está envolvido nesses processos. Então, não. O paciente, quem vai preocupar com experiência, quem vai preocupar com satisfação, é o SAC, é a ouvidoria, não é nosso departamento, né? Isso é problema do outro. E não deve ser assim, né? E Gartz, ele traz uma frase assim que eu acho muito bacana, principalmente para quem está começando agora, né?
quem quer estruturar o serviço de saúde e tudo mais, né? E quando a gente fala de serviço de saúde para trabalhar com experiência, desde o consultório, ambulatório, clínico, hospital, né? Toda a rede, ela comporta, né? Trabalhar com experiência. Então, não devemos começar com o serviço para depois conquistar o cliente. Então, é necessário começar a entender os clientes para depois criar soluções e finalmente entregar a experiência. Antigamente, tínhamos um produto, né? Na saúde funcionava assim, olha, tenho isso, ofereço isso. Você, cliente, que se vire para se adaptar à minha solução, né? É isso ou nada. E hoje não, né? Hoje temos muita customização, né? Que a gente fala. Então, temos que conhecer esse cliente, conhecer quem que é o público, né? E se adaptar, se moldar para entregar para ele o que realmente é importante e que gera valor para ele. E se a instituição, a empresa já está no mercado, né, há um tempo maior, tem toda uma mudança de cultura a ser realizada dentro da instituição e alguns passos aí para começar a trabalhar com a experiência, né, a fazer essa gestão. Então, trabalhar com experiência é trabalhar com cuidado centrado, né? Um dos pilares da experiência do paciente é ter o cliente no centro desse cuidado, ele ser empoderado nesse processo para tomar as decisões dele, né? E isso tem que ser uma filosofia institucional, tem que estar no DNA da instituição, né? Se ele não estiver na alta gestão, só ali na base, né, não vai para frente. Então, tem que estar incutido em todos. Então, quando falamos de cuidado centrado, né, da experiência como um todo, a gente fala de colaboradores e clientes, né? Sem os colaboradores engajados, fazendo as entregas, né, não temos uma satisfação ideal para os nossos clientes também. Então, sempre trabalhamos com as duas pontas. Mais um pouquinho de conceito. Então, aqui, o que é, né, esse cuidado centrado, que hoje cada vez se fala mais, ainda mais pelas organizações certificadoras, acreditadoras, né? Então, temos que considerar o paciente, o cliente, no centro das decisões. Então, ele é o centro da estratégia do plano de cuidado dele, né? Então, ele tem que estar sempre no centro dessas minhas decisões, seja assistencial, administrativo. É uma filosofia, né? Tudo bem, quero isso, mas qual que é o impacto? O que que o meu cliente quer? O que que o meu cliente pensa disso? Instituições mais consolidadas, né, no assunto, elas já trabalham com conselhos, né, os conselhos ou comitês de paciente. Então, esses pacientes, esse comitê, eles ajudam a decidir questões importantes dentro da instituição para gerar valor, né, para eles. Então, no olhar do cliente, do paciente, o que que é importante, né, o que que seria interessante ter ali nesse processo. Quando a gente olha o que que o cliente quer, o que que ele precisa, né, geralmente é isso aqui. E a gente está entregando tudo isso, né? Então, precisamos sempre estar alinhados com, né, o que esse cliente e esse paciente ele precisa e realmente ele pensa a respeito do assunto. Tá? Então, aqui tem uma tradução, né, que é colocar o cliente no centro, é uma mudança na mentalidade da liderança organizacional que vai descendo isso, vai ter o cliente sempre no centro, né, e vai reorientar a estratégia da organização para atender tudo isso, né, e viabilizar essa entrega da experiência que é necessária para os clientes de uma instituição de saúde. E aí também Gartner ele complementa, né? Não vamos abandonar as estratégias de quem já está com a estratégia montada, né? Mas sim vamos adaptar ela, né? É um equilíbrio de forças aí do que já estava planejado com mais a minha entrega da experiência, né? E aí, com tudo isso, somar essas forças de equilíbrio para conseguir investimentos, fazer previsão de retorno, né? E fazer toda a organização do serviço para isso e, no final, ter os clientes felizes, né? Que é um dos objetivos. Mas beleza, ainda não consegui enxergar a importância de tudo isso, né? Com tudo isso que a gente falou. Então, aqui tem alguns dados muito importantes que a gente trabalha, né? De uma forma geral. E dentro da experiência, então, nessa pesquisa foi observado que 80% dos entrevistados, né, eles afirmaram que a experiência como um todo é um fator decisivo no momento da escolha de um produto ou de um serviço.
Tá? Então, nem sempre o que vai me importar é o valor, nem sempre o que vai me importar de primeiro modo é a localização desse serviço, né? Mas sim a experiência que eu tenho. Se eu tenho uma experiência boa, positiva, né, isso vai gerar, então, de certa forma, um interesse cada vez maior por esse cliente e isso ser um fator decisivo na hora da escolha. Poxa, 80% de impacto, né? É bastante coisa. E 87% dos consumidores, eles afirmam que experiências passadas ajudam a escolher o produto ou serviço a ser consumido no futuro. Então, o inverso também é verdade. Se eu tenho uma experiência ruim, né, segundo essa pesquisa, tem 87% de chance de eu não fidelizar, de eu não ter, né, esse cliente, esse paciente dentro da minha rede. Claro que, né, quando ele tem uma escolha aí de migração, de escolher o seu serviço. Então, por isso que é importante a gente trabalhar para garantir uma experiência, né, como sendo chave dentro da instituição para garantir a sustentabilidade do negócio também, né? É igual quando a gente sempre associa com quando vamos comprar algo na internet, né? Procuramos, entramos no site, é um site de navegação ruim, um site pesado, as coisas não carregam legal, já vem em mente, não, vou para o site X, sempre compro lá, é um pouquinho mais caro, mas eu sei que vai ser bem mais fácil para conseguir o que eu preciso, né? Acho que com todo mundo já aconteceu isso. Então, com a experiência também, ela é decisiva na hora da escolha do serviço de saúde. E 78% dos consumidores, eles afirmam que pagaria mais por um produto ou serviço se tivesse experiências encantadoras e memoráveis, né? O efeito wow que a gente fala, né? Encantar esse paciente, esse cliente. Então, 78% estão dispostos até a pagar mais por isso. Então, são dados importantes que temos que levar em conta, né? Para a sustentabilidade dos nossos negócios e para o futuro que está aí, né? Cada vez mais batendo na nossa porta, a concorrência aumentando, né? E precisamos, então, manter aí as portas abertas e a experiência do paciente, né, ela pode ser um fator chave, né, um diferencial competitivo enorme para as instituições com vários impactos em linhas diferentes aí da parte financeira também, tá? É claro que o maior beneficiado de tudo isso é o cliente. Nos Estados Unidos, essa pesquisa, então, mostrou que 41%, né, da influência sobre a escolha do hospital, né, que o cliente vai que ele escolhe, está ligado à experiência, né? Então, imagina, temos aí quase 50% aí dos fatores, né, localizados nesse segmento da experiência. É algo que está realmente vindo com tudo. E como que vamos trabalhar com experiência, né? Otimizar a experiência. Podemos trabalhar aí com 3 pilares, né? A gente sempre costuma dizer que a experiência ela tem que agregar valor para o cliente, né? Tem que gerar o sucesso, que a gente fala. Então, não adianta eu querer trabalhar a experiência, pintar a parede do quarto, usar alta tecnologia, servir uma refeição diferenciada, né? Aí chega lá aquele cardápio diferenciado para o paciente olha para aquilo, não sei nem o que é isso, né? Eu não gosto desse alimento, gosto do meu feijãozinho com arroz. Então, por isso que é importante a gente saber como gerar valor, como agregar valor. Para isso, não tem outro jeito a não ser conhecendo o nosso perfil de público, conhecendo quem que é o nosso público, conversando com o cliente, né? Não tem outra forma. Outro fato importante, né, é a facilidade. Tem que ser tudo easy. Então, o cliente ele não deve ter esforço, né, para ele conseguir esse retorno, né, essa experiência. E para a equipe também tem que ser algo fluido, algo cultural, né? Então, não deve ser difícil ele conseguir valor nessa experiência. Tem que ser algo que já está consolidado na instituição. Para isso, temos que começar a aprimorar, né, rodando aí os ciclos de melhoria contínua sempre. E a emoção. Emoção eu considero como sendo aí o ponto auge, né, da experiência. Vamos ver mais à frente até o porquê disso. Então, a emoção vai fazer com que esses clientes eles percebam a experiência que eles sentem-se bem, claro, é a emoção positiva, né? Então, tem que ser trabalhado fortemente com as equipes isso também. E na era digital, cada vez mais estamos longe das pessoas, né? A tecnologia está aí com tudo, e Gartner também traz essa frase que eu acho muito interessante, né? Mesmo com a vinda da telemedicina, né? Com, né, as vídeos, enfim. Ele fala que a inteligência ela pode ser artificial, sim, né? Podemos utilizar a tecnologia para isso.
Mas a emoção que temos que gerar, né, mesmo que por meio da tecnologia, ela tem que ser bem natural, porque é essa emoção que vai causar aí o meu efeito, né, e a minha experiência do meu cliente. Então, um estudo amplamente divulgado, ele mostra que a memória da experiência, de uma experiência, ela está relacionada 95% com a emoção e 5% somente racional. Então, se eu usar o meio racional para encantar meu cliente, para entregar a experiência para ele, vou ter 5% aí de efetividade, podemos dizer assim, né? Agora, se partimos para o lado do acolhimento, da emoção, a minha chance de sucesso é muito maior. Por isso que cada vez mais as instituições têm se voltado à humanização, né? Ao cuidado centrado, a fazer com que esse cliente perceba que ele importa, que ele é visto, que ele tem um nome dentro dessa instituição, né? E que as preferências dele, na medida do possível, dentro do quadro clínico, né? E orquestrado com a dinâmica hospitalar, pode ser cumprida e pode ser levada para dentro da instituição hospitalar também. Então, não se esqueçam, né, que os clientes são seres humanos e todos nós temos mecanismos cerebrais especializados e dedicados a perdoar pequenos problemas, desde que tratados com honestidade e boa vontade, né? Então, por vezes falamos assim, nossa, meu paciente ele sofreu uma queda durante a internação, estava com uma experiência perfeita, uma jornada linda, estava satisfeito, elogiando muito, caiu, né? Caiu porque foi uma falha da equipe, uma medicação errada, né? Então, hoje trabalhamos muito com protocolos de disclosure, né, de comunicação de notícias ruins. Então, dessa forma, né, é jogar limpo com o cliente, a gente costuma falar. Não é porque teve um pequeno deslize nessa jornada, claro que, né, cada vez mais prezamos para que isso não aconteça, mas se chegar a acontecer, temos mecanismos de trabalhar com isso, né, de mostrar para esse cliente que, olha, erramos, estamos enxergando o nosso erro, né, e estamos reparando ele e, né, vamos tomar mais cuidado, articular todo o nosso serviço para evitar cada vez mais que isso aconteça novamente. Então, não é deixar o paciente ser uma resposta, não é deixar o paciente lá imerso, né, no erro, né, mas sim mostrar e trazer ele para dentro. Olha, o que você acha que podemos melhorar para que isso não aconteça, né? O que evoluiu para que chegasse isso a acontecer com, né, o senhor, com a senhora, enfim. Trabalhar dessa forma é muito positivo, mas também é cultural das organizações, né? A cultura punitiva ainda é grande, né? Tem grande impacto no serviço. E aqui vamos falar um pouquinho da mudança do perfil, né, desse nosso público. Falamos que temos que conhecer muito o nosso público, né? Mas por que trabalhamos com tudo isso? Como que esse perfil de público saiu do paciente e foi para o consumidor, né? Basicamente, temos várias fontes de influência. A principal delas, eu acredito que as mídias sociais, né? Hoje, o acesso à informação é muito maior. Então, todo momento estamos conectados, conseguimos, né, saber o que está acontecendo no mundo inteiro e expor uma situação para o mundo inteiro também, né, para a nossa rede de contatos. Então, isso fez com que os serviços de saúde enxergassem que as mídias sociais, elas alavancassem aí, de certa forma, né, a exposição da imagem dessas instituições, né. Então, por isso, se trabalha muito com esse perfil hoje de consumidor. Então, temos que pensar e agir como se aquele cliente fosse o nosso consumidor, que realmente é o que é, né? Está consumindo o serviço em saúde. Os pacientes, então, eles escolhem os profissionais das instituições. Então, assim, hoje ainda isso é muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil está engatinhando, né? Cada vez mais temos as trocas de figurinhas que a gente fala, os sites com avaliações médicas, enfim. Então, os clientes, eles acabam aí utilizando dessas ferramentas, né? Vai comparar certificação, treinamentos, resultados e preços desses profissionais também no momento aí da escolha, né? Ainda não estamos, né, no ponto do mercado americano que tem os indicadores de desempenho médicos divulgados, né, acessíveis para todos que queiram ter acesso, né? Mas acredito que com esses modelos de remuneração, de desfecho que está chegando, possamos aí evoluir para isso no futuro. A literacia, né, a literácia desse cliente, né, desse paciente. Então, a alfabetização dele da saúde, esse conhecimento que ele tem da saúde é cada vez maior, né? Antigamente, o que o médico falava era aquilo, pronto, acabou, né? Não, o profissional de saúde falou que eu tenho que fazer isso, é isso.
Hoje não, né? Hoje muitas vezes já chega no consultório com diagnóstico fechado, com tratamentos, enfim. E aí discorda, né, do profissional de saúde. Então hoje não é nada muito mais prescritivo como antigamente. E vai atrás de uma segunda, de uma terceira opinião, né? Então isso também influenciou muito. E isso é ótimo, né? Quanto maior a literacia de uma população, né, maior o envolvimento que ela tem com a sua saúde, com o seu autocuidado também, né? A capacidade do autocuidado, que é uma das razões aí também da literacia que falamos. O modelo de decisão compartilhada, né, que isso é mais influente lá no modelo americano, as informações de transparência nas organizações de saúde. Hoje, quantos hospitais já têm publicados em seus sites os indicadores clínicos, né? Indicadores financeiros, indicadores de qualidade, de segurança, de satisfação. Então, é uma forma de transparência que tem com o cliente. Isso engaja o cliente a procurar esses serviços, né, e a comparar os serviços também. E, de certa forma, o hospital está mostrando tudo aquilo que acontece dentro do serviço de saúde, né? Através dos indicadores, também impulsiona que esses indicadores sempre estejam aí em níveis desejáveis. Os consumidores informados, então, engajados, são influenciadores e viram fãs do serviço, né? Aqui é como quando já estamos com um nível aí bem elevado de satisfação desse cliente, né? Então, ele torna-se aí um embaixador da marca, né? Bem interessante. E quando falamos em experiência, vai além, sim, de qualidade e segurança. Já falamos disso, né? Mas não necessariamente, né, de forma alguma, eu não tenho que ter segurança e qualidade para entregar satisfação e experiência para o meu cliente, né? A minha base sólida para tudo isso é segurança e qualidade. Não adianta eu querer entregar um mundo de experiência para o meu cliente, transformar o meu hospital na Disney, né, sendo que o meu cliente ele vai a óbito por um evento adverso. Que o meu cliente ele vai ter uma complicação na jornada dele dentro da minha instituição devido a uma falha, né, a uma quebra de processo. Então, temos que sempre ter estruturado uma base sólida de qualidade e segurança para trabalhar também com a experiência, né? Então, trago alguns dados aqui, vou passar rapidinho, tá? Para não tomar muito tempo nosso. Então, esse estudo aqui, ele mostrou, né, que lá no Colorado e Utah, 6,6% dos eventos adversos levaram à morte, né? Nova York, 13,6%, e metade desses eventos adversos, né, que levou a danos, eles poderiam ser evitados. Então, imagina, né? Metade desses eventos poderiam ser evitados dentro de serviços de saúde. E isso somou, então, aí pelo menos 88 mil mortes ano, né, por danos e eventos adversos graves. Em Nova York, 98 mil mortes ano. É um valor muito agressivo, né, que basicamente 50% desse valor poderia ter sido poupado, né, dessas vidas, devido a esses eventos que ocorrem dentro dos serviços de saúde. No Brasil, temos estudos que mostram, né, que temos aí uma incidência de 7,6% e eventos adversos evitáveis está na faixa de 66,7%. Então, mais da metade dos eventos adversos poderiam ser evitáveis, aqui leves, graves, né, enfim, de uma forma geral. Então, o Brasil ele tem um alto nível aí de eventos adversos que poderiam ser evitados. Hoje estamos trabalhando cada vez mais intenso, né, nas instituições para sanar isso. Tudo isso tem um impacto financeiro, né? Cerca de 2 bilhões anualmente nos Estados Unidos desperdiçados, né, relacionados a esses erros com medicações. E a OMS estima que 1 em cada 10 pacientes hospitalizados sofrem danos, né, em países desenvolvidos. E, claro, né, no Brasil isso ainda pode ser maior. É um dado alarmante que precisamos trabalhar dentro das nossas instituições de saúde, né? Como eu disse, é a base para trabalhar com experiência e satisfação. E temos 3 pilares estratégicos, tem várias formas de trabalhar, né, com a experiência do paciente, tem esse modelo, que eu acho um modelo bem prático, né, e fácil de compreensão, um pouquinho mais enxuto. Esses pilares a segurança e a qualidade assistencial, a atenção centrada no paciente, né, que é o cuidado centrado, que já falamos, e aí moldar a excelência de toda essa jornada, né. Então, falando um pouquinho de segurança, né, que a gente acabou de falar já de eventos adversos. No Brasil, então, hoje a gente adota as metas internacionais para trabalhar com
é a segurança do paciente, e a segurança do paciente ela se refere a uma redução de riscos, né, e danos desnecessários associados à assistência de saúde, né, até o mínimo aceitável. Então, tem que reduzir o máximo possível todos esses riscos, né, mitigá-los para que esse paciente meu não sofra, né, um evento adverso, um risco assistencial. Focando um pouquinho mais na atenção centrada, que é nosso foco hoje, né? Então, a atenção centrada, o Institute of Medicine, ele define a atenção centrada do paciente como sendo um cuidado que vai respeitar as preferências, as necessidades, valores individuais, que vai assegurar esse valor e que isso seja guiado, né, com todas as decisões clínicas. Então, não é chegar para o cliente, a equipe, e falar assim, olha, o senhor precisa de uma cirurgia, o senhor precisa de um tratamento médico X, o senhor tem que tomar um medicamento tal. O senhor tem que se alimentar com tal e tal alimento, né? Hoje isso está se modificando. Quando a gente fala de cuidado centrado, vamos olhar, olhar o que esse cliente quer, o que esse cliente ele tem de valores, né? Então, juntamos a parte médica com a parte da experiência dele, das preferências, da vivência, né? O que é importante para ele. Mais uma vez, por vezes aí, né, entregamos, né, aquele boom de tratamento para o cliente. E para ele aquilo não faz sentido. Ele não queria tudo aquilo. Você espera aquele tratamento mínimo para ele, né, ter aí o mínimo de conforto, né, durante a sua tratativa, estaria ótimo, né? Então acaba se tendo aí um desperdício grande também devido a isso. Então, a atenção centrada, né, é uma abordagem que adota a perspectiva dos indivíduos, da família e a comunidade e consegue enxergar aí beneficiários como participantes do sistema de saúde, né? Respeita as necessidades e as preferências de forma humana holística. A gente leva o conhecimento para o cliente, empodera ele, né, sobre a doença, sobre quais são os desfechos possíveis, quais são os vários tratamentos e linhas de cuidados que ele pode optar, e essa decisão é tomada por ele, né? Então, o profissional de saúde, ele simplesmente guia, utilizando da bagagem teórica, né, toda a expertise que ele tem, e o cliente, com base no que faz sentido para ele, no que faz parte, né, do seu contexto socioeconômico, familiar, cultural e espiritual, né, ele vai decidir por qual cuidado, né, qual que é o tratamento adequado para ele. Exige ainda que as pessoas sejam apoiadas e educadas no tema, que é o que já acabamos de falar, né? Não adianta chegar lá para o cliente e falar assim, olha, tem tratamento X, tratamento Y, qual que você quer? Qual que é o impacto desse tratamento? Como que funciona esse tratamento, né? Então, é você empoderar esse cliente, dar para ele o mínimo, né, possível de informações para que ele possa decidir sobre, né, o desfecho dele e para onde vai ser conduzido o tratamento dele, né? E respeitar também. Vai chegar no momento que ele vai falar, que ele pode falar assim, não, nesse momento eu só quero que seja respeitada a minha vontade de não tomar uma decisão. Tome ela por mim, né? Você como profissional de saúde que está cuidando de mim, o que você me aconselha, né? Tem momentos que isso pode acontecer durante todo esse processo. Então, o cuidado ele tem que ser todo organizado em torno das necessidades da saúde e a expectativa da pessoa, né? Então, ele tem que ser pautado nesses princípios. E se implantarmos o cuidado centrado nas instituições, o que vamos colher disso tudo, né? Então, vamos ter uma redução nas queixas por negligência, né? Então, os pacientes eles se sentem acolhidos, eles se sentem assistidos, né? Vamos ter uma melhoria na satisfação da equipe assistencial, porque tudo passa a ser mais resolutivo, acaba conseguindo ver, né, o impacto que está tendo essa assistência no cliente de fato, e, consequentemente, vai ter uma melhoria da satisfação do paciente, do estado emocional geral dele também, ao longo de toda essa jornada. E tudo isso, claro, vai reduzir os custos para as instituições de saúde. Então, a importância, né, do cuidado centrado, aqui é uma definição do Proqualis, né? Muitas instituições participam do Proqualis aqui no Brasil. E a importância ele traz como fator 1, né, quando a pessoa tem um papel mais colaborativo na gestão de sua saúde e do seu cuidado,
é menos provável que precise utilizar serviços hospitalares de emergência. Então, quando o meu cliente ele está empoderado, ele sabe da doença dele, ele sabe o porquê de cada medicamento que ele tem que tomar e o que aquilo causa nele, eu tenho uma maior adesão. Se eu tenho uma maior adesão, eu aumento o autocuidado dessa população. Se eu tenho um melhor autocuidado da minha população, consequentemente, eu vou reduzir os números lá na minha porta de emergência, né, na porta do meu serviço hospitalar. E claro que a atenção hospitalar, ela custa muito mais para o sistema. O segundo ponto é a probabilidade de cumprirem os planos e tratamentos, né, tomar os remédios corretos, também aumenta, que é o que a gente acabou de falar. E o paciente que conta com a oportunidade, né, com o apoio para tomarem as decisões sobre o seu cuidado e tratamento em parceria com os profissionais de saúde, eles ficam mais satisfeitos também. Então, eles são consultados, né, antes aí de qualquer tomada de decisão. Os clientes com mais conhecimentos e aptidões e confianças, né, para gerir seu próprio cuidado de saúde, então eles estão mais propensos a terem comportamentos de saúde mais positivos e apresentar melhores resultados, né? Fulano de tal tem que tomar o remédio para controle da glicemia. Ele vai falar assim, não quero tomar um medicamento, esse não é o momento. Consigo de outra forma? Consegue através do exercício. Então, talvez ele vai optar pelo exercício. Mas se eu não coloco a opção para ele, como que ele vai ter, né, esse poder de decisão? E aí, por vezes, acaba até abandonando os tratamentos. Tudo isso também, esse cuidado centrado, ele tem um efeito positivo para os profissionais, né? À medida que a participação do paciente aumenta, o desempenho, a motivação da equipe também aumenta. Então, cada vez mais o pessoal fica mais incentivados a trabalhar em prol da experiência e da satisfação desses clientes e do desfecho clínico como um todo, né? E o cuidado centrado na pessoa também deve fazer com que os recursos investidos gerem maior benefício, né? Pois assegura que o serviço vai se basear realmente na necessidade e na preferência desse usuário e não aí de outra forma. Para resumir um pouquinho tudo isso, né? Os princípios do cuidado centrado. Para fazer esse cuidado centrado, a pessoa tem que ser tratada com dignidade, com compaixão, com respeito, né? Esse cuidado ele tem que ser personalizado, ele tem que ser coordenado, né? E ele tem que ser capacitante. Sem isso, a gente não consegue aí trabalhar com a experiência e o cuidado centrado desse cliente, né? Então, tinha mais algumas coisinhas, alguns pontos aqui, né? Mas eu acredito que o tempo já está curto. Queria só finalizar esse momento e abrir, né? Para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito do tema. Deixa eu só ver se eu consigo. Acho que eu vou ter que descompartilhar aqui. Deixa eu ver aqui só se eu consigo chegar aqui no último que eu queria passar para vocês, que é um ponto-chave do que esses clientes eles priorizam dentro dos serviços, né, de saúde. Se eu consigo compartilhar de novo. Então, basicamente, o que o cliente vai valorizar, né? Ele vai valorizar estar informado, ser atendido na hora agendada, né? A aparência do quarto, o acesso simplificado nas instituições, né? Ser envolvido em todas as decisões, ter um suporte emocional e espiritual, ter um ambiente de apoio, né? Nessas instituições onde ele está internado, ter a conveniência, o conforto nas áreas comuns, ter esse custo-benefício aí durante, né, todo o seu tratamento e, claro, né, a alimentação não poderia faltar. E aqui tem a fórmula, né? Isso se existe uma fórmula mágica para fazer isso, né? Essa aqui é o que a Patient Centricity trabalha. Então, a experiência do paciente ela é uma soma. É uma soma da satisfação do paciente e do colaborador, do cuidado centrado, da segurança assistencial e do desfecho clínico, né? Basicamente, aí é a fórmula mágica para fazer tudo isso, né? E aqui um pouquinho dos valores, né, sobre o impacto da recomendação, né, da decisão da aquisição. Então, 89% das pessoas elas são influenciadas e elas consideram importante, né, a recomendação de outras pessoas para ter aí um serviço, né, e decidir usar ele ou não. Então, era um pouquinho disso.
né, que queria conversar com vocês nessa noite, né, que já foi uma tarde aí bem turbulenta, né, para todos nós, a expectativa pelo jogo, ainda bem deu tudo certo, né? Que bom, Heitor. Parabéns pela explanação. Você foi bem didático, colocou bem em linhas gerais do que estava acontecendo e o modelo, né, que está sendo desenvolvido. Mas dois pontos que chamam a atenção dessa explanação que você fez é isso, a cultura, né? A cultura brasileira, a cultura americana, que são bem diferentes, né? E nos Estados Unidos já tem um processo de aculturamento da parte científica, de procurar modelos, de procurar saber a meritocracia, quem está atendendo, por que está atendendo, os indicadores que tem. Então, assim, como estudioso da parte da acreditação, da qualidade, eu vejo muito que o que acontece no nosso país são Brasis, é um país muito grande, um país muito diferente. Então, assim, São Paulo é a nossa referência, né? A gente bebe dos Estados Unidos, aí São Paulo absorve nos grandes centros, né? Minas Gerais também, Rio de Janeiro, e aí vai diluindo para o resto do país. E cada um entende de acordo com a sua cultura. Então, é difícil você dizer assim, no Brasil vai acontecer isso, porque assim, os grandes centros absorvem, tem profissionais qualificados, tem as instituições e as universidades que já preparam para isso. Mas quando a gente entra no interior do país, em outras regiões do país, é muito difícil você fazer isso. Aí o que acontece? Como eu sou administradora, eu vi vários modelos, né, que entram na moda. Aí vem consultores e consultores que não são muito experientes na área de saúde, inventam modelos. Então, o que acontece assim, a gente tem que beber da fonte, saber o que acontece, ver todo esse processo que foi construído, nada foi um modelo que alguém inventou, não. Teve indicador, teve estudo, teve experimento para aquilo acontecesse. E aí, o que a gente vai colocar na instituição da gente? O que é de acordo com os valores da instituição, com a cultura da instituição, com o que é possível na instituição. Então, muitas vezes, eu fui falar para instituições, falar, não, mas não é um modelo que copia e cola, não é uma receita de bolo, você tem que ter experiência, né? Eu tenho experiência de fazer, eu tenho um profissional que consegue fazer isso, desenvolver esse processo. Então, assim, você tem que estudar, entender quem é teu público-alvo, não é vender uma receita de bolo e fazer. Então, eu achei muito interessante, parabéns por essa linha de tempo que você fez. Olha, começou assim, a gente está caminhando assim, no Brasil está vendo assim. Então, muitas vezes que eu vi conversando com outros profissionais de São Paulo, de Minas Gerais, assim, tem uma cultura, a cultura de trazer referência, saber se aquilo tinha a ver com o momento que a instituição estava vivendo, os profissionais estavam preparados para aquilo. Então, tem um processo de conhecimento, um processo de assimilar aquilo e ver se testar. Isso dá certo para a gente? É muito para a gente? Então, a gente tem que começar a ver os nossos indicadores. Eu estou maduro para fazer isso? Em que ponto eu posso começar com isso? Vamos começar do começo. Eu não vou pegar a quarta fase, que já está nos Estados Unidos, que é uma medicina totalmente diferente, é uma medicina caríssima, uma medicina que tem jurisdição, e aqui também no Brasil tem. Então, por que tem essa parte jurídica forte na área de saúde? Porque
as pessoas não entendem o processo, querem implementar do jeito que entende que é, sem ter uma referência do seu momento. Então, a gente tem que trabalhar muito, que indicador, que momento a instituição está vivendo, para poder saber, eu vou começar por onde? Na minha instituição, o modelo está aqui, o modelo foi testado, o modelo faz sentido até que ponto para a minha instituição. Então, muito importante isso que você trouxe para a gente refletir sobre isso, né? E você está vivendo isso, né? Está experimentando essa vivência dentro da Unimed, dentro de uma instituição que tem a responsabilidade de trazer um estudo de referência. Mas a gente não pode se enganar e achar que a gente pode partir, engatar a segunda e sair. Não é bem assim a história. Uma jornada Então, longa, né, Ita? é uma jornada longa de experimentação, de conhecimento, de treinamento, de capacitação dos profissionais. Então, muito bom esse material que você trouxe. Parabéns, Heitor, Deixa o pessoal agora te perguntar, eu só queria trazer essa contribuição. Obrigado, Ita. Alguém tem algum questionamento, gente? Alguma curiosidade sobre o assunto? Acho que não. Então, era isso. Era isso um pouquinho do que eu queria falar hoje, né? Claro que o assunto ainda daria para transcorrer muito tempo, né? Daria para a gente falar sobre mais modelos, como implementar, as atividades, né, que poderíamos realizar dentro das instituições, mas fica aqui a sementinha, né? A sementinha do primeiro passo para instigar o pessoal a refletir mais, a buscar mais também. E sempre que eu falo, né? Teve a ideia, opa, legal, vamos amadurecer, fazer um piloto, deu certo, implementa e rodar ciclos de melhoria, né? De forma essencial termos aí esse feedback. Que nem a Erika falou, não existe receita de bolo, né? Não é o que deu certo lá fora vai dar certo aqui. Pelo contrário, né? Eu acredito que cada local tem a sua vivência, né? Até dentro do Brasil, que nem, né, você colocou perfeitamente, é um cenário muito diferente, né? Por vezes nem dentro, né, de estados diferentes, dentro do mesmo estado temos aí panoramas e cenários bem distintos um do outro. Então seria isso, uma ótima noite a todos, né, um final de semana aí abençoado. Muito obrigado pela presença. Fico à disposição com os meus contatos, o material, para quem tiver dúvida, quiser conversar mais sobre o assunto, né, sempre muito bem-vindo.